Oi, eu sou Giana Matiasi, sou jornalista e com 15 anos de carreira eu decidi fazer uma transição. Me tornei empresária com um único foco, o meu bem-estar. Antes de começar, eu convido você a fazer algo bem simples. Inspira, segura um pouquinho e solta. Esse é o Respira, um podcast para falar de saúde. Saúde física, saúde mental, para falar de bem viver. Tudo isso sem pressa, sem culpa e sem aquelas formulazinhas mágicas que na maioria das vezes não funcionam. Nesse mês de março, mês da mulher, eu estou convidando apenas mulheres para a gente falar sobre assuntos nossos. E dessa vez eu trago aqui uma médica que eu gosto muito, admiro demais, doutora Ana Paola Gatto, vou dizer, não devia, mas vou dizer, ela já tem mais de 38 anos de experiência, mastologista e tem foco, no diagnóstico precoce, no nosso cuidado, doutora? Seja muito bem-vinda. Oi, Diana, um prazer é meu estar aqui com você e principalmente poder partilhar, dos conhecimentos que eu tive realmente, consegui ter durante todo esse período meu de experiência, realmente são 38 anos de formada, mais aqueles que a gente leva estudando na faculdade. E realmente, o meu sonho, você comentou, 15 anos você mudou, Uhum. Ou seja, 15 anos depois de você ter uma especialidade, ou seja, você ser jornalista, eu sempre fui mastologista, mas pós-pandemia eu quis ser integrativa, que as pessoas hoje não entendem exatamente, o que é integrativa? Integrativa é cuidar do ser como um todo, ou seja, é cuidar da mulher inteira, como ela é. Porque a mastologia, ela, de certa forma, ela segmentou muitos dos meus conhecimentos. Eu sou ginecologista de formação, obstetra, mas me especializei na mama. Então, eu fiquei durante muitos anos só na mama, cuidando do câncer de mama, da prevenção do câncer de mama, doenças da mama, mas olhando aquela mulher somente por este ângulo. Tanto que eu brincava e dizia assim, olha, eu só cuido dos pais de cima, dos de baixo é com a outra colega. E eu comecei a perceber na pós-pandemia que só aquilo não estava suficiente para mim. Ou seja, só o meu conhecimento na mama já estava me deixando frustrada. Olha só. Eu sabia que eu podia saber mais, ter mais conhecimento para poder ajudar mais ainda as minhas pacientes. Então foi com esse olhar que eu me debrucei em voltar a estudar. Então eu tenho feito continuamente formações através do Instituto da Longevidade Saudável, observando que nós somos seres integrais. Então, quando a gente fala de integrativa, é isso. É apenas dizer que eu olho para a mulher hoje como inteira. Então, eu olho o cabelo da mulher, eu olho a pele dessa mulher, eu olho como estão os olhos dessa mulher. Ou seja, eu começo a observar esta mulher que está na minha frente. Inclusive, os gestos, Eu aprendi, ou seja, hoje a reconhecer muito dos nossos gestos, Aquela paciente que já senta na minha frente, cruza o braço e falei, ixi, tá essa fechada aí pra tá mim. travada, como é que eu vou destravar nesta mulher? Ou aquela paciente que eu vou examinar e ela automaticamente ela se fecha. Ou que alguma conversa, até um pouquinho mais íntima, ela se fecha, ela se retrai. Não, isto eu estou vendo como ginecologista, então isto eu já vi. Não, doutora. Então, existe uma fuga de nós mulheres ainda. Eu vou falar de nós da minha geração. A minha geração, ou seja, vou fazer 62 anos, então a minha geração é ainda uma geração muito fechada. É uma geração que carrega muitos tabus, muitos mitos a respeito do seu próprio corpo, a respeito das próprias patologias que estão aí, estampadas para quem quiser ler, assistir, em tantos podcasts, tantas lives. Ou seja, é tão explícito hoje o cuidar bem da mulher, mas muitas ainda não sabem disso. Gente, eu tô impressionada. Nós estamos em 2026. Com esse nosso mundo moderno, com tudo ao alcance da nossa mão, aqui no celular, com cada vez mais a gente vendo pessoas falando, da importância da gente se amar, da gente gostar de nós mesmas, de sermos livres, mas a gente vê que ali, no lugar mais íntimo, que é um consultório médico,
onde tem uma mulher atendendo, né? Uma mulher cuidando de outra mulher e ainda assim as mulheres, muitas ainda são retraídas. Olha como a gente se esconde, né? E se protege. Exatamente. Tem a ver, né, com a educação, né? E com todos realmente os tabus, principalmente. Eu lembro o seguinte, nossa cidade é uma cidade que tem como se fosse o centro da cidade é mais desenvolvido, mas os redores não são, né? E nós também trazemos para Salvador muitas mulheres que vêm de regiões mais simples, né? Regiões urbanas, que moram em fazendas, em sítios, ou seja, que não tem tanto acesso. E nós recebemos também essas mulheres, porque elas precisam também ser tratadas, ser cuidadas. Com certeza. Mas muitas não sabem nem como se cuidar. Então, a Clínica da Mulher é um espaço que a gente abriu, né? O meu sonho é esse, eu poder cuidar dessa mulher com uma forma integral. E eu não percebia isso, quer dizer, eu só examinava mamas. E a partir do momento que eu comecei a ver que esta mulher precisava de muito mais do que o meu toque nas mamas, né? Eu precisava de toque no corpo, eu precisava tocá-la de uma outra forma, que ela entendesse, né? O quão importante ela é, o quão importante ela é na nossa sociedade, o quanto ela é importante nos nossos lares. Hoje as mulheres estão em todas as camadas, né, em todos os trabalhos, alcançando locais, né, setores que nunca, né, na história haviam imaginado que essas mulheres poderiam alcançar. Né? Mulheres na presidência, né, tantos países, mulheres CEOs, mas ainda, ou seja, olha a contrapartida, ainda temos aquelas senhoras que não entendem do seu próprio corpo. Né? Elas simplesmente ignoram muito dos sinais, muito dos sintomas que vêm desde uma adolescência, né, muitas vezes com os tabus sobre a menstruação, sobre o toque na mama, sobre o toque nos órgãos sexuais, sobre o que é, né, um orgasmo, você ter ou não, né, os orgasmos, como é que isso acontece? Será que a mulher ela tem que ter isso? Isso não é só dos homens? Né? Ficou só para os homens? Depois, as mulheres devem ter quantos filhos o marido queira? Então, de certa forma, começamos com os métodos contraceptivos a mudar também essa história, a dar mais liberdade a essa mulher, inclusive na escolha da gestação. Quantos filhos eu quero? Qual é a frequência que eu quero gestar? Então, tudo isso foi modificado, a gente está modificando ao longo do tempo e desmistificando, né? Um DIU, que durante muitos anos o DIU foi considerado apenas abortivo. Não, eu não vou usar um método desse porque ele é abortivo, mas em contrapartida eu vou usar aqui um método contraceptivo oral, que ao longo do tempo, já sabemos hoje, que podemos ter um câncer de mama na pós-menopausa. É um método que causa trombose, é um método que altera sensivelmente, hormonalmente essa mulher. Ela deixa de ter, inclusive, né, o prazer do sexo, né? O prazer de sentir-se mulher, né? Numa relação de casal. Então, olha quantas coisas foram acontecendo e o mundo realmente foi mudando. Hoje, os novos métodos contraceptivos que a gente utiliza, que são chamados LARCs, né? São métodos contraceptivos de longa duração. Por que isso é importante? Porque hoje as jovens estão começando e iniciando a vida sexual muito precocemente. Sim. Eu recebo na minha clínica jovens também, que iniciaram a vida sexual sem conversar com os pais, sem conversar com a mãe e engravidam. Que idade, doutora? 15 as mulheres? anos. Muito cedo, né? 16 anos, na primeira relação estão engravidando. Nossa, né? imagina. Porque iniciam aquela vida sexual num momento, lógico, né? Uma festa, carnaval, né? Um encontro com amigos. Hormônios, né? Ali, a flor da mil. pele, a mil. E lógico, esse encontro, né, gera curiosidade, né? E gera esse encontro. E desse encontro, muitas vezes, ou seja, não preparado, né? Essa mulher, essa garota, essa jovem acaba engravidando. Mas precisa ter esse assunto em casa, né, doutora? Precisa começar, o pai e a mãe precisam ter essa conversa com seus filhos. Sim. Desde cedo, né? Não é porque eles não conversam em casa que as meninas e os meninos não vão ter relações quando tiverem vontade, né? Então, seria muito melhor já de casa vir com essa orientação, com essa educação e não tapar o sol com a peneira e achar que não vai acontecer, né? Exatamente. E a gente acaba tendo o quê? Tudo aquilo que a gente não quer. Tudo aquilo que a sociedade, né, nega de estar enxergando, né?
são os abortos clandestinos. Então, não é muito mais fácil você fazer a prevenção, porque a nossa clínica trata disso, né? É prevenção de todos os aspectos. Prevenção de uma doença sexualmente transmissível, de um HPV, que vai gerar nessa moça, no futuro, um câncer de colo uterino, vai gerar uma gravidez indesejada, né? Uma gravidez precoce, quando ela deveria estar na escola, né? Querendo a faculdade, iniciando sua vida, seu trabalho. E não, muitas dessas meninas já estão com crianças no colo. Olha só. Então, por que não conversar em casa, né, sobre a sexualidade? Isso não deve mais ser tabu. Não estamos mais num mundo, num século, onde isso deva ser tabu. Falar também sobre menopausa. Nós, mulheres, não podemos mais, né, num círculo de amigas, não falar dos nossos sintomas, não falar, né, o que está acontecendo conosco. Então, muitas mulheres fingem simplesmente passar por uma menopausa como se fosse uma viagem, né? Foi uma viagem tranquila. Você pergunta a alguém, como foi sua viagem? Ah, foi maravilhosa. Tem certeza que essa viagem não aconteceu nada? Não teve... Você não atrasou nada, você não perdeu nada, você não deixou de fazer nada, não aconteceu nada. Ou seja, é a mesma coisa, né? A menopausa, que a gente vai considerar assim, né, iniciando, né, a parte hormonal das mulheres, com essa liberdade, né, da sexualidade, do uso de métodos contraceptivos de longa duração, né, que são os DIUs hoje, tem os hormonais e os não hormonais. Eu particularmente prefiro muito os hormonais. Tem o Implanon, que é um método fantástico. Ou seja, temos como ajudar essas jovens. Depois nós temos como também ir ajudando esta mulher que vai chegar gradativamente à menopausa. Nós não saltamos de uma fase para entrar em outra. Nós apenas vamos escalando ou de uma forma lenta, ou algumas vezes de uma forma mais rápida. Nós sabemos que temos, né, a menopausa precoce. Então, muitas jovens hoje, com 38, 39 anos, estão na menopausa precoce, em um momento em que provavelmente ela gostaria ainda de estar gestando, né? Então, por que não estarmos também acompanhando esta mulher, avaliando precocemente, inclusive também a endometriose? A endometriose é uma patologia que, infelizmente, já levou muitas mulheres à infertilidade. Eu, particularmente, tenho algumas amigas que não sabiam, né? Ou seja, nós passamos por uma época onde ter um fluxo menstrual abundante, ter cólicas menstruais absurdas, né, era considerado normal. E a mulher que se queixasse, ai, como ela é fraca, não aguenta uma menstruação, não foi trabalhar, não foi na escola por causa de cólica. Ouvia-se isso, né? Sim, exatamente. E aí muitas dessas mulheres foram prejudicadas, né, pela falta de avaliação médica, né, por considerar isso normal, quando dor e esse fluxo menstrual intenso não é normal. Nunca vai ser normal. Então, né? Foi considerado normal e muitas dessas jovens passaram anos da sua juventude com uma endometriose sem um diagnóstico e quando então, né, casaram e quiseram ter filhos, chega aquele momento e que ainda muitas vezes tentam, né? Não, vamos tentar 1 ano, 2. Demoram também muitas vezes até para pesquisar. Por que eu ainda não engravidei no primeiro ano, no segundo ano? Né? Quando chega às vezes 35, 39 anos, né, já está ali, que descobre, eu tenho endometriose. Eu estou com uma outra alteração. Eu estou com poucos folículos ovarianos. Importante a senhora trazer isso, porque eu sempre falo assim, é bonito de ver e é importante a gente ver como a medicina avançou em muitas coisas. Como hoje, né, a gente tem aí, a senhora trouxe uma gama de métodos contraceptivos, né, que foram se aprimorando, mas tem uma coisa que é o corpo da mulher, aquele tempo que ela tem de fertilidade, né? Ele não muda, né? O corpo da mulher, ele permanece o mesmo. E aí eu trago um depoimento meu. Eu, aos 30 anos, eu e meu marido, a gente decidiu que a gente queria engravidar. Eu fui ao meu ginecologista na época, ele fez aqueles exames básicos, disse, tá tudo certo. Se não engravidar, daqui a 1 ano você volta. E eu, como toda mulher, disse, imagina, vou engravidar no primeiro mês. Aí passa 1, 2, 3, 10, 11, no 11º eu já não esperei mais. Voltei para o médico, ele falou, olha, se você não engravidou, vai ter que ir para um especialista. A partir dali,
eu fui para uma especialista, né, de fertilidade, e aí a gente começou a fazer uma série de exames, eu me descobri com falência ovariana, então a cada menstruação, que nem era mais regular, eu tinha um óvulo, 2, e não consegui engravidar. Fiz algumas tentativas de fertilização in vitro, até que aos 39 anos eu cheguei à menopausa. E isso, para mim, além das frustrações de não ter conseguido engravidar, ainda veio a vergonha. Porque nós, mulheres, somos assim, né? Como se eu tivesse culpa que eu tinha entrado na menopausa, mas eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu já naquela idade era uma mulher menopausada. Tá vendo a história? Ou seja, não precisa nem ir longe. Como a sua, são muitas histórias. Né? Nós convivemos antes com muitos relatos desse. E muitas realmente perdem muito tempo até descobrir. Exato. Né? Ou seja, olha que você só levou um ano tentando engravidar, né? Você ficou chama de tentante, Isso. né? Você ficou tentante durante um ano, e aí você percebeu, então, ao final desse período, que você realmente não tinha engravidado. E foi em busca. Muitas mulheres, elas continuam tentando um primeiro ano, um segundo ano, um terceiro, ou seja, vão perdendo muito tempo, né? Sem nenhuma investigação. E quando se dão conta, pode acontecer como aconteceu com você, mas poderia ter tido uma endometriose, ela não foi tratada por essa endometriose. Exato. E aí é muito grave, né? Ou até mesmo também, gente, muitas vezes é o marido, tá? Não vamos esquecer que para uma fecundação é necessário 2. 2. Né? E muitas vezes também o homem não é examinado. E ainda é um tabu de a mulher chegar até o homem e dizer, amor, pode ser que o problema esteja em você. Muitas não têm nem coragem de falar isso, né? E continuam se sentindo culpadas até hoje. Exatamente. Né? Então, o homem pode ter, né, algumas síndromes e, inclusive, já nascer inférteis. Né? Então, é importante também, né, inclusive nesse momento, vamos chamar de momento pré-nupcial, né? Que ambos sejam avaliados, porque senão também essa mulher vai criar uma expectativa de um ano, de cada mês, cada menstruação que ela tiver, ela tá, né, se decepcionando, né? E às vezes até o companheiro, você ainda não engravidou, mas você ainda não engravidou, ou seja, também culpa esta mulher por não ter engravidado. E muitas vezes o problema está com ele. Uhum. Então, também é importante essa avaliação pré-nupcial para os dois, para o casal. Lá na clínica, nós temos, né, médicas urologistas e temos também médicas especializadas, né, em fertilização, né, que a gente chama, na verdade, reprodução humana. Né? Isso. Então, nós precisamos sempre, né, não nós, elas, né, a profissional, né, chamar os dois. Ela não pode chamar só a mulher. Ela tem que chamar também este parceiro, né, esse companheiro. Inclusive nos questionários. Saber se ele já foi casado, saber se ele já teve, né, filhos anteriormente no outro casamento, outro relacionamento, se ele tem, né, se ele tem algum conhecimento, né, de que teve algum outro filho. Então, é importante tudo isso e também fazer as avaliações, né, desse parceiro, de desse saúde, homem. Claro. Para que esta mulher também não se desiluda. Então, porque também vai afetar sempre a mulher. Somos sempre nós, e sempre nós vamos ser as culpadas, né, por não ter engravidado naquele momento, naquela época certa, ou por termos, né, abortado, né, os abortos espontâneos, ou seja, o que foi que aconteceu? Não, eu sempre falo, né, que se a mulher resolve ter filho cedo e para isso ela abandona um pouco a carreira, ela é culpada porque ficou em casa ao invés de ter trabalhado, ter estudado, tal e coisa. Se ela resolve focar na carreira e deixar para engravidar mais tarde, não. Mas aí é um absurdo. Ficou só pensando em trabalhar e aí na hora não conseguiu mais engravidar. Quer dizer, a culpa ela recai sempre no nosso ombro, né? Somos sempre nós as erradas. É isso. Difícil. Não é difícil? Ser mulher é difícil, mas também ser mulher... É gostoso, né? É gostoso, eu não é? Sermos corajosas, sermos mulheres, né? Que podemos também estar desafiando, né, esse tempo. Exatamente. E quando eu estava falando, né, anteriormente da menopausa, também é um assunto que eu gosto muito. Porque, você passou por uma história, eu passei por outra, né? A minha história é o quê? Eu tive sintomas da menopausa e eu não me dei conta que eu já estava entrando na menopausa. Eu comecei a sentir um calor, estava em Praia do Forte, me arrumei toda, fui para um restaurante. De repente, parecia que alguém tinha jogado um balde d'água fria assim em cima de mim. Falei, não é possível. Ficou molhada de suor. Eu tô suando, o que é isso?
Aí minha sogra virou para mim e fez assim, minha filha, você está entrando na menopausa. A senhora achou que isso acontecia com os seus pacientes. Tá. Então, a partir daí, foi que eu comecei realmente a ir, né, entendendo, buscando, estudando e ver de que forma eu poderia realmente estar me cuidando. Então, realmente eu faço meus implantes hormonais já desde 2008, eu sempre fiz, continuo fazendo, porque eu decidi, né, assumir também riscos, digamos. Eu prefiro ter muitos benefícios, eu sei que hormônios também têm um pouco de risco, mas eu preferi, nessa balança, né, pesar os meus benefícios, de eu poder estar trabalhando, estar ativa, né, poder estar estudando, né, poder estar viajando, poder cuidar da clínica. Caso contrário, eu estaria em casa, né, dizendo que eu estou, né, na menopausa, né, ou que eu vou me aposentar porque eu não estou aguentando, porque... Né? São sei lá, e tantos sintomas ruins, vou começar... enfim, um cansaço, a falta de sono, esse calorão que é horrível e ele é constrangedor, inclusive. Quer dizer, uma série de coisas que se você se deixar tomar por isso, de fato, né, vai ser complicado. É isso. Só que muitas mulheres ainda, mesmo com esses sintomas, não buscam o especialista. Por quê? Porque é um tabu, eu acho, né? Assim, a gente ainda tem vergonha de dizer, não, eu tô indo lá na minha médica agora que eu quero melhorar essa questão que eu senti, eu tô na menopausa. As pessoas têm... Essa palavra menopausa nos assusta muito, né? Sabe o que acontece? A menopausa seria o quê? Seria a pausa. A pausa da mulher. Já existem alguns estudos mostrando, inclusive, que muitos divórcios acontecem quando as mulheres entram na menopausa. É como se esta mulher, ela não servisse mais, né, no relacionamento. Porque a partir dessa fase, muitas mulheres já não querem mais o sexo, já tiveram tempo demais de relacionamento, né, com esse companheiro. Então, ela começa a não ter mais esse desejo. Por quê? Porque não tem mais hormônios. É como se fosse um carro. O carro está ali lindo, mas não tem gasolina. Então, esse carro não vai sair do lugar, né? Esse carro não tem óleo, ele está sem lubrificação. Então, esse carro, ele precisa ser nutrido novamente com todos aqueles hormônios que ela tinha antes, né? Quando ela era na fase reprodutiva. Então, o que acontece? Muitos relacionamentos terminam nessa fase, quando estas mulheres deixam de querer, né, ter relação sexual com seus maridos, para não ter nada, não é porque ela quer ninguém, não, muitos mais não entendem, né? Então, acontece o quê? Muitos divórcios, ou também muitas traições, né? Eles começam a buscar fora dos relacionamentos mulheres mais jovens, né, que ainda possam realmente estar em outra fase. Então, essa mulher dessa pausa, né, que ela vai dar, é como se fosse uma pausa na vida, ela sofre muito, ela sofre calada. Exato. Então, é um momento que eu considero também pra gente lá na clínica, um momento também de acolher essas mulheres. Não vou dizer que todas as médicas sabem acolher bem uma mulher, né? Depende da experiência de cada uma, depende da vivência de cada uma, né? Nós nos tornamos os profissionais que somos, você com mais de 15 anos de profissional, né, jornalista, né? Eu já com os meus 38, é uma bagagem que a gente carrega, né, de conhecimento. Mas não é só conhecimento científico, é conhecimento do outro, né? A gente vai ouvindo histórias e histórias, a gente vai, né, compartilhando também com essas pacientes, tudo está acontecendo com elas. É um aprendizado. Para mim, assim, cada paciente é um aprendizado. Ela aprende comigo e eu aprendo com ela, né? E aí é uma troca, ou seja, quando acontece a simbiose, é perfeito, ou seja, é uma relação médico-paciente verdadeira, perfeita. É aquela paciente que eu entendo que ela está disposta a me ouvir. Ela está disposta a entregar a saúde dela em minhas mãos para que eu possa cuidar dela. Outras eu não consigo, que nós não conseguimos também ter essa mesma empatia com todos, né? Por mais educada que eu queira ser, muitas vezes eu não sou. Eu não tenho essa empatia, né? E eu também, se eu não tiver empatia com a paciente, por alguma razão, eu também
não vou conseguir dar tudo que eu tenho, né? Tudo que eu posso oferecer para ela. Essa troca, né? Eu não consigo. Né? Então, isso acontece no dia a dia. Então, a gente não pode querer... Né? Eu, como paciente, eu também entendo isso, porque às vezes eu procuro outros profissionais de outras áreas que eu preciso, da ortopedia, da oftalmologia, né? E eu percebo a mesma coisa. Eu me identifico com um determinado oftalmo ou não com outro oftalmo. Eu me identifiquei com aquele reumato, não me identifiquei com aquela. Me identifiquei com aquele ortopedista, mas não com aquele. Não é isso? Ou seja, também é muito importante isso. E a paciente não deve se sentir culpada de não perceber essa empatia. Eu canso de dizer lá na clínica, gente, nós temos 32 ginecologistas. Será que você não vai conseguir empatia com uma? Pelo menos uma. Né? Porque às vezes eu escuto a paciente dizer assim, doutora, mas eu fui em doutora, eu não gostei, eu não senti, né? Eu não consegui conversar com ela. Eu falei assim, olha, não tem problema nenhum. Perfeitamente natural, né? É natural. Vamos tentar uma outra colega, né? Deixa eu entender o que é que a senhora precisa exatamente, né? Para eu te ajudar. Né? Ou às vezes a filha, né? Ou seja, a paciente às vezes se dá muito bem com uma determinada médica, mas não é a médica para a filha dela. Não é a médica para aquela adolescente. Ou não é a médica para aquela tentante. Ou não é a médica para aquela mulher que já teve sua prole e agora ela quer um método contraceptivo de longa duração para que ela possa agora aproveitar, né, com muito mais prazer, sem nenhum risco, a sua vida sexual. Ou aquela mulher que está nessa transição. Né? Ou seja, para cada, digamos assim, para cada, não vou dizer patologia, porque não são patologias, né? Mas para cada momento da nossa vida, nós podemos precisar de ginecologistas diferentes. E como é importante a senhora falar isso, porque assim, é claro que a relação médico-paciente, ela deve ser uma relação em qualquer situação, oftalmologista, um ortopedista e tal, mas eu vejo que quando a gente fala de nós, mulheres, quando a gente trata da nossa saúde íntima, a ginecologista, ela é de extrema importância, que a gente tenha, sim, 100% de confiança para falar tudo o que a gente quiser falar. Né? Seja lá porque, doutora, eu tô sentindo que tem algo errado comigo, que a minha libido tá caindo. A doutora vai conseguir ajudar ela, porque se ela não tiver essa liberdade, essa intimidade para falar, vai falar com quem? Exato. Né? Então, nada melhor do que você ter uma relação assim de confiança, porque aí aquela médica vai lhe ouvir e vai lhe dar a melhor orientação possível. E aí é que eu acho que essa questão da menopausa se torna tão importante, né? Quando uma mulher consegue chegar lá no consultório médico e dizer, olha, eu acho que eu tô com sintomas da menopausa, me ajuda, porque hoje a gente sabe que dá para viver com a menopausa muito bem, né? Você tem uma série de coisas que podem ser feitas. A senhora falou da reposição hormonal, mas cada vez mais, eu acredito que a senhora como uma médica integrativa, né, se fala muito da questão de cuidar bem do sono, de cuidar da alimentação. A prática de exercícios físicos, né, ela é fundamental, ou seja, você vai descobrindo coisas ali que vão trazendo uma qualidade de vida que aí você nem lembra mais que a menopausa tá ali, né? Exato. Mas aquilo que eu estava colocando é o seguinte, precisamos sim, né, de uma ginecologista para chamar de nossa, mas temos que saber também que cada ginecologista pode ter uma especialização. Sim. É importante também reconhecermos, né? Como eu falei, a ebiatra, né, é a área da ginecologia que cuida bem dessas adolescentes, dessas meninas. Por quê? Porque ela vai ter um jeitinho diferente. Imagine um odontopediatra que vai cuidar do dente, cuidado, né, que ele tem do com aquela dentinho, criança. Né? Pediatra não é diferente de um clínico. Sim. Né? A mesma coisa. Temos a ginecologista que tem mais esse jeitinho de cuidar daquela menina que está começando sua primeira consulta. A gente tem lá na clínica, né, um programazinho que é da adolescente, né? Onde essa jovem passa pela ginecologista, que é especialista, né, em jovens. Adolescentes, né? Passa pela endocrinologista para avaliar os hormônios,
né? A depender, faz ultrassom da região pélvica, às vezes da mama, que tem crianças que hoje estão desenvolvendo muito rapidamente a mama. E é assustadora essa primeira consulta nossa, né? Eu tenho 41 anos, mas eu não me esqueço lá da primeira, assim, aquele frio na barriga de meu Deus. Como é que vai ser agora, né? Então é importante ter esta médica neste momento. Mas esta médica não vai acompanhar você. Se o pediatra ele acompanhou até hoje. De jeito nenhum. Não é isso? Então, existe um momento de mudança, né? Por quê? Porque eu vou precisar, essa jovem vai precisar de uma outra profissional que vai estar muito mais, digamos assim, né, trabalha muito mais com os métodos contraceptivos para poder indicar o melhor método para você, fazer ajustes, correções, porque se não deu certo, vamos trocar. Né? Ou seja, é importante ter essa profissional. Para cada fase da vida, uma profissional específica, né? Digamos que você agora está nessa fase tentante. Você tentou, não foi. Você precisa de o quê? De uma ginecologista especializada em reprodução humana. Né? Depois você precisa de uma outra especializada em menopausa, porque ela vai tratar você, vai avaliar. Não só você menopausa, você paciente menopausa, você paciente que você quer envelhecer de forma saudável. Então, o que é que eu preciso dar para você? Eu preciso avaliar todos os seus hormônios, suas vitaminas, seus aminoácidos, seus hábitos de vida, né? Ou seja, o que é que eu posso ainda corrigir? Porque o ideal é a gente corrigir desde cedo, né? Desde essa fase aqui da gestação, que é a obstetra, que vai cuidar, né? Depois, essa paciente no pós, né, que vai ser continuada a cuidar. Depois, essa paciente está no climatério. Então, para todas as fases, a gente vai ter cuidados. E tudo que a gente quer, na verdade, hoje, chama-se longevidade. Exato. É viver bem, melhor, né? O quanto nós conseguirmos. Ninguém está falando aqui de prolongar uma vida em cima de um leito, né? Exatamente. Uma vida vegetativa. Não estamos falando disso, nós estamos falando ao contrário. De quanto mais cedo nós fizermos todas as avaliações e formos repondo tudo aquilo que está faltando, é melhor pra gente. Você não vai começar um ômega 3 lá aos 80 anos, tem que começar o ômega 3 aos 30, aos 25. Mesmo você não cuida da pele, né, quando ela tá toda enrugada. Ah, não, agora eu tô toda enrugada, agora eu quero um creme. Que creme milagroso é esse? Me diga. Não existe dermatologista no mundo que vai te dar um creme que você, aos 60 anos, se tiver ruga, que você vai ficar sem ruga. Exato. Então, ou você começa, né, a fazer seus procedimentos, né, cuidar da sua pele antes de que aconteça, né? Você fique toda enrugada, toda manchada, não é isso? Então, é antes. Na ginecologia também. Então, se eu quero chegar bem na menopausa ou na senescência, né, que é essa fase que a gente chama depois dos 70 anos de idade, queremos chegar bem. Então, vitaminas são muito importantes. Né? Então, na clínica nós fazemos, por exemplo, reposição de algumas vitaminas. Muitas vezes a gente precisa de uma vitamina D injetável. A gente tem a D600, de 300, de 100. Nós temos a combinação de uma DEC, que é fantástico, a vitamina A, D, E e K2. Nós podemos também uma reposição de uma B12. Tá? Existem algumas, hoje, né, substâncias que nós podemos fazer intramuscular para ter um resultado mais rápido, né? É aquela história, você quer subir de escada ou de elevador? Né? Então, normalmente a gente aconselha o quê? Você quer ir lá para o 30º andar? Vamos subir então de elevador? Tá? E lá em cima, quando você já estiver lá, eu vou te dar então a vitamina Vioral. Por quê? Porque eu vou te dar uma dose pequena de manutenção. Né? Então, muitas pacientes acham que que eu vou ajudar ela a subir de escada, né? E cada lance eu vou conseguir melhorar. Não é assim. Não é assim. Né? Eu vou levar, às vezes, um ano para conseguir fazer uma boa reposição dessa paciente, quando eu poderia já ajudar essa paciente, né? Ou seja, encher esse tanque, né? Para ela já estar bem. Porque a vitamina D é essencial. Se eu não tenho a vitamina D adequada, eu começo a fazer o quê? Um declínio hormonal. A vitamina D, ela é um hormônio, chamado hormônio D. Isso. Precisamos do sol. Mas não só do sol. Precisamos também dessa vitamina D ativa no nosso organismo. Todo mundo precisa tomar vitamina D? Todo mundo precisa tomar. Tá? Então, essa vitamina D, só que a gente vai o quê? Doses.
Pode ser que você precise de uma dose pequenininha, pode ser que Maria precise de uma dose maior, Joana uma dose ainda maior. Então, a senhora falou aí pra mim já de vitamina D e ômega 3, né? Que mais que a gente precisa? Falou do complexo B, né? Magnésio para ajudar a gente no sono, né? Magnésio ajuda Aliás, no magnésio, intestino. acho que são 4 tipos? São 4 tipos. E nós precisamos dos 4. Então, geralmente, nós aconselhamos fórmulas, né? Seja do complexo B, né? Eu gosto muito do B-complex. Por quê? Porque eu estou dando a ela o complexo B. Eu não posso inundá-la somente com um tipo de B. Eu não posso inundar essa paciente com um só tipo de magnésio. Então, eu gosto muito dos complexos, né? Então, do magnésio complexo. Por quê? Porque eu estou dando a ela já esse combo, né? Com doses, né? Normalmente estamos de 100 miligramas cada uma delas. O uso melhor é à noite, principalmente para mulheres que estão no climatério, na menopausa, que não conseguem dormir, que estão acordando 2 da manhã, 3 da manhã, né? E depois perdem o sono. Então, essas mulheres precisam muito do magnésio, precisam da melatonina. Esse é um dos males, né, da menopausa, essa questão Sim, do sono, né, sim. doutora? Ou você leva muito tempo para pegar no sono, ou você dorme, mas acorda 2, 3 horas depois e já não consegue mais dormir. Exato. Então, existem melatoninas diferentes, né? Tem a Fast Sleep, que é aquela que vai iniciar o seu sono, tá? E vamos ter aquela que vai manter o seu sono. Então, o ideal é nessa conversa com o paciente saber onde é que está o seu problema, né? Você precisa de uma time release, né? Que é aquela que vai durar a noite toda, né? Você tem esse problema de acordar às 3 da manhã e não conseguir mais dormir, ou você está com dificuldade de iniciar o seu sono? Eu queria abordar um assunto muito importante. Estamos aqui. Que eu me lembrei agora. Lembra da depressão? Vamos falar aqui um tiquinho de depressão? Perfeito. Muitas mulheres, tá? Numa patologia que nós chamamos de TDAH, ou seja, a mulher tem o quê? TPM. Não tem a pessoa conhece TPM? Sim. Transtorno, né? Disfórico menstrual. Tem mulheres que têm isso de uma forma muito exacerbada e tem literalmente depressão. Ela se deprime, ela começa a ter apatia, ela não quer sair de casa, ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém, ela se isola. Ela, durante a menstruação, ela tem cólicas, o fluxo menstrual é intenso, ela fica péssima, tá? Não sei como é que eu poderia dizer para você. É uma mulher, ela se transforma totalmente, tá? Em um ser que naquele momento ela é totalmente antissocial. Isso durante a menstruação? Não que ela queira, é porque a patologia faz isso. E o que acontece? Essa jovem é encaminhada para um psiquiatra e ele imediatamente começa a utilizar medicamentos antidepressivos, sem avaliar como é que está a questão hormonal desta jovem. Então, muitas vezes, essa jovem vai caminhar por muitos e muitos anos tomando antidepressivo, sendo considerada uma mulher depressiva, né? Até porque cada medicação dessa vai deixar ela pior. Ela vai começar a não ter sono, ela fica irritada, alteração do humor, né? A próprio relacionamento, né? Os relacionamentos ficam difíceis, né? Com quem quer que esteja, porque ela está irritada, né? Ela não tem paciência, né? Tudo é pra ontem, ou quando não é pra ontem, eu não quero fazer nada. Ela vai sofrer isso todo mês. Todo mês, né? Então é como se fosse uma paciente bipolar, né? Um período eu estou bem e outro não estou. Aí o psiquiatra vai lá e diz, né, coloca qualquer denominação e diz que você tem ali um tipo de depressão. Quando na verdade você tem realmente uma alteração hormonal. Ou a mulher que está ali entrando na menopausa, ela começa a chorar por tudo, se irritar por tudo, perde a paciência por absolutamente tudo. Se ela puder matar alguém, né? Ela mata, tá certo? Ou seja, é aquela mulher que está em um momento péssimo, terrível da vida dela. E vai no psiquiatra e ele diz, a senhora está com depressão. Toma aqui o seu antidepressivo. Ao invés de dizer, vá ao seu ginecologista, faça a sua avaliação hormonal, né? Vamos ver como é que a senhora está. Porque fazendo reposição hormonal, a mulher volta a ter vida, né? Ítalo Rachid, tá? Que é um grande mestre a quem eu sigo, né? Que é do Instituto da Longevidade, foi aquele que fundou o Instituto.
ele fala muito isso, né? Hormônio é vida. Então, uma mulher sem hormônio é uma mulher morta, é uma flor murcha, né? Então, é que nem uma plantinha. Se essa plantinha não tiver oxigênio, se essa plantinha não tiver sol, se essa plantinha não tiver uma terra ali, né, com nutrientes, essa plantinha não vai se desenvolver, essa plantinha vai murchar, essa plantinha vai morrer. Então, nós mulheres, né, não sei se você já ouviu falar, que muitas idosas chegam em determinado, elas começam a murchar. Você viu essa frase? Já. Né? Às vezes assim, olha, eu estive com aquela dona senhorinha, mas ela tá tão murchinha, tá parecendo uma mexinha. Tá caidinha, chega tão assim. Tá encurvadinha, tá magrinha, ela perdeu toda a massa muscular, né? Ela tá com a pele toda flácida, né? Ela tem dificuldade para caminhar, porque as pernas não têm músculo, né? Então, essa mulher que chegou nessa idade foi a mulher que não foi cuidada. Essa mulher não teve quem cuidasse dela também. Provavelmente essa senhorinha, ela cuidou do marido até morrer, ela cuidou de todos os filhos, dos netos, dos sobrinhos, né? Dos netos, dos filhos de alguém. E se bobear, até dos bisnetos ela teve que cuidar. Pois é, mas ninguém nunca olhou para ela. Entendeu? Ela também nunca teve tempo de olhar para si, né? E dizer, eu sou uma mulher. Eu quero me cuidar, eu preciso me cuidar. Né? Então, essa mulher ainda existe. E são muitas senhorinhas. Então, estamos em um mundo em que já não deveriam existir tantas senhorinhas. Exatamente. Né? Porque a informação está aí para todas. Mas será que chega para todas? Não chega. Com certeza não chega, né? É complicado. Depois nós temos outra coisa. Nós temos aqui uma desigualdade econômica. Sim, né? sim, com certeza. Reposição hormonal, né? Tem profissionais que dizem assim, não é para todas. Né? É para quem pode pagar por ela. Pagar. Né? Mas nós sabemos que existem sim algumas reposições que nós podemos fazer com um custo, né, um pouco mais acessível, né, para essa paciente. Então, não precisamos simplesmente olhar essa paciente, porque eu já ouvi muitas histórias desse tipo, né, de eu receber pacientes que estiveram com ginecologista no SUS e dizer para ela, a senhora está na menopausa, né? Mas os medicamentos são muito caros, fazer uma reposição é muito cara, porque exige também, né, outras coisas. A senhora vai ter uma alimentação mais saudável, vai fazer atividade física, vai precisar dormir melhor, né, vai precisar tomar o complexo B, o complexo de magnésio, o ômega 3, a melatonina, né, tantos outros suplementos que muitas vezes a gente precisa, né? Olho seco, na menopausa, as mulheres têm olho seco, né? Precisa de tratamento, existe... né, vitaminas para a gente melhorar isso. E outra para tudo, tem vitamina para tudo. Mas aquele profissional, primeiro, ele não tem nem tempo, porque a consulta é de 3 minutos. Né? Ele não tem nem tempo de te dizer que você precisa fazer isso. Depois, quando ele olha para você, ele te julga. Então, ele diz, olha, não vou nem perder meu tempo dizendo para Mariazinha que ela precisa fazer isso, que ela não vai fazer. Só que aí Mariazinha, né, existem as Mariazinhas que vão no consultório. Dizem, doutora, eu quero me cuidar. Doutora, o que é que eu posso fazer para me cuidar? Eu não tenho muito, né, recurso, mas né, eu trabalho, eu posso tirar aqui um dinheirinho para poder fazer minha reposição. Né? Então, me ajude, veja o que é que eu posso fazer. Né? Então, é importante também nós, profissionais, mudarmos essa visão. Então, não é o erro só do paciente. Né? Existe o erro também do meu lado, tá? Do lado médico. Né? Que muitas vezes, né, o que a paciente diz não é ouvido. Né? Às vezes até tenta dizer. Né? Sim. E tantas vezes, né, ela não consegue dizer por vergonha. Não é isso? Com certeza. Quando eu pensei na minha clínica, né, eu já tive profissionais masculinos na clínica. Mas em determinado momento eu vi assim, não, eu não quero. Eu quero que minha clínica seja só de mulheres. Nós entendemos muito melhor as mulheres. Mas eu também digo, nem todas nós entendemos também tudo de uma mulher, porque é importante a vivência. Tá? Tem coisas que só a vivência e a maturidade nos trazem, né? Então, você como jornalista, você sabe que provavelmente nas suas primeiras matérias
eram secas. Com Né? certeza. Eram apenas didáticas. Né? O básico ali. Era o básico, né? Ou você viu ali numa enciclopédia da Barça. Na minha época. Eu também estudei pela Enciclopédia Barça. da Barça, tá certo. Todos os meus trabalhos eram ali, né? Mas, então, assim, a gente estuda e a gente começa apenas copiar, né? Isso, não, é assim, o que eu li era assim, 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 então eu vou fazer com você assim, assim, assim. Exato. Né? Mas quando a gente começa a ter várias experiências, ouvir pacientes, ter essas histórias e ter erros. Isso, com certeza. Tá? A gente aprende muito com os nossos erros, né? Provavelmente você escreveu algum artigo que depois você... Não era isso. Podia ter melhorado. Né? Aí a gente vai aprendendo a olhar para o entorno, a entender, a ouvir melhor. A ouvir melhor. Gente, não só o que a gente quer, mas o que o outro está falando, né? É isso. Então, isso é importante. Então, lógico que eu já cometi vários erros, né? Erros, né, em orientação, ou talvez eu não tenha escutado, né? Por quê? Porque em um determinado momento eu só pensava na mama. Então, se não era da mama, não me interessava. Né? Como eu dizia, eu brincava literalmente com a paciente. Se ela me falasse alguma coisa de outro, né, de outro âmbito, eu dizia, olha, isso é com, né, meu país aqui, meus países são de cima, né, os de baixo você não procura outro colega. Quantas vezes eu disse isso? Entendeu? Doutora, que conversa gostosa que vai chegando ao fim. Mas, olha, dentre tantas coisas que a doutora Ana Paola trouxe de importante, a gente falou muito aqui, mas uma coisa me chamou a atenção, que sempre é tempo. Quer dizer, a senhora disse que durante tantos anos a senhora é uma profissional renomada, uma mastologista especializada nas mamas, que é uma profissão tão importante, mas de repente a senhora se olhou e disse, não, eu quero evoluir, eu quero trazer uma coisa diferente. A senhora passou para olhar, né, a se especializar na medicina integrativa. A senhora trouxe aqui a importância da escuta, a senhora trouxe aqui a importância de nós mulheres buscarmos os profissionais certos e não termos vergonha e nem medo. A senhora nos ensinou aqui que dá para viver muito bem com a menopausa. Eu acho que nós duas somos a prova disso. Eu, claro, mais jovem, mas já com uma menopausa precoce. Então, assim, foram muitos aprendizados, né, minha gente? Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora. E olha, você que está nos assistindo, se gostou desse episódio, acha que ele é importante, eu tenho certeza que você tem aí um bocado de mulheres que você pode mandar esse episódio, que todas as mulheres vão gostar de assistir, de ouvir e aprender um pouquinho mais. Antes de encerrar, eu lhe convido, como é que está a sua respiração agora? Presta atenção nela, respire melhor, busque viver melhor, principalmente nós mulheres. Eu fico por aqui e espero você no nosso próximo episódio. Até lá!